Olá, nobres amigos. Eu sou o Príncipe Exilado Lucas Possalski II e neste vídeo aqui falarei para vocês sobre os arautos, os mensageiros, aqueles que continham a voz do rei e as vozes de seus senhores. Antes de tudo, acredito que seja uma coisa muito importante se dizer sobre esse assunto é que a ideia de mensageiro sempre foi uma coisa muito comum durante a Idade Média. E antes até, e depois até também. Mas o que eu posso dizer é que existem dois estereótipos sobre os arautos. Aqueles que carregavam um pergaminho e só o abriam na presença da pessoa que era destinada à mensagem. E aquele que não falava, que levava uma bandeira, não falava, era acompanhado de outros soldados e que só falava na presença de quem ele era designado a falar. Os dois existiram, não vou negar, mas o mais comum era o do pergaminho mesmo, uma vez que não fazia muito sentido, dado que o custo de manter era muito, mas existia sim, embora fosse uma raridade. Outra coisa importante ressaltar é que, ao contrário de um estereótipo muito comum que nós vemos nos filmes, séries e livros medievais, os arautos não eram necessariamente militares, não eram necessariamente guerreiros, com espadas na cintura, em armadura e coisas assim. Muitos deles, diga-se de passagem aqui, que a maioria deles até, eram padres ou membros da igreja, uma vez que estes eram letrados, eram alfabetizados, então eles eram melhores na arte de ler e escrever as cartas e pergaminhos, e até por isso eles normalmente eram os arautos. Diga-se de passagem, acho que esse é o elemento mais interessante que a gente vê, ou um dos mais interessantes que a gente vê na série Último Reino. Porque acho que essa é a única produção midiática que eu me recordo onde os arautos são padres e não guerreiros, normalmente. Mas haviam guerreiros arautos também, só que normalmente essa função cabia a um padre, ou a um religioso, ou a um escriba, sei lá, alguém que tivesse mais domínio das letras do que das espadas, propriamente dito. Então esta é a segunda observação. Então vamos lá, o que era um arauto? Um arauto, o próprio nome diz, é aquele que traz a mensagem, é aquele que traz as palavras de seu senhor. Uma vez que é aquele que representa seu senhor no momento em que seu senhor não pôde estar presente diretamente. Então ele traz as palavras de seu senhor. E acredite se quiser, isso era importante pra caramba, porque na Idade Média, ao contrário do que a gente acha hoje, muita gente não sabia ler, e mais do que isso, quão confiável era destinar uma carta escrita a outra pessoa? O que garantia que o leitor dessa carta seria idôneo e a leria exatamente com as palavras que estão nela? Não que cartas escritas não fossem realmente utilizadas, mas mensagens muito importantes não poderiam ser confiadas puramente a uma carta escrita em papel ou pergaminho, porque essa carta poderia ser capturada, essa carta poderia ser modificada, ser transcrita com algumas modificações para parecer a original, poderia ser perdida ou danificada mesmo. Então, para mensagens muito importantes, eles utilizavam os arautos, que eram os mensageiros. E em momentos cerimoniais também, na Idade Média, principalmente em cerimônias onde o senhor dela não estivesse presente em alguma parte dela, eles também eram utilizados para falar por esse senhor. Visto que, como é meio claro até de se dizer, os senhores não poderiam estar em todo lugar, em todo momento, na época. Diga-se de passagem, os transportes evoluíram muito de lá pra cá. E se ainda hoje a gente tem essa dificuldade, imagina na época, onde o cara tinha que estar sentado em seu feudozinho lá para poder protegê-lo. Então essa figura tem muita importância. Sem falar que, às vezes, o senhor tem que estar fazendo determinada cerimônia em um lugar e outro também. E manda um arauto para menos importante delas. E vai para mais importante, para fazer mais importante dele. Geralmente, quem ocupava esse lugar de arauto, além desse dom da escrita, como eu falei, provavelmente teria que ser uma pessoa de extrema confiança de quem ele estaria representando. Porque você não vai enviar qualquer um para mandar uma mensagem importante para você, né? Você vai colocar aquele cara que você mais confia, provavelmente. E sim, durante a Idade Média, principalmente durante o período cristão dela, os padres eram de longe as pessoas mais confiáveis na sociedade medieval, eram de longe aqueles que tinham maior crédito entre a população e entre os próprios senhores, podemos dizer. Não que não houvessem arautos guerreiros, mas, no geral, padres cumpriam muito bem essa função, além de não poderem mentir muito em função da sua própria religião, né, e seus próprios votos. Então sim, padres eram muito utilizados para isso, não que não houvessem arautos guerreiros. Além dos padres, os arautos mais comuns podemos dizer que eram membros da própria família. Sei lá, um filho, um irmão, um sobrinho, porque além dos padres, em quem mais você confiaria a não ser da sua própria família? Ah, eu sei, alguns aí teve esse sorriso e pensado, né? Mas nas famílias haviam traições e coisas assim. Sim, mas nas famílias também havia união entre elas. Lógico que havia traição, mas em alguns casos marcantes. Mas no geral, a confiança entre membros da mesma família era muito maior do que com pessoas de fora dela. Então podemos dizer que o segundo tipo de arauto mais comum no período eram parentes, familiares, principalmente aqueles com ligação sanguínea muito próxima. E só depois disso vinham os guerreiros, realmente. Não que esses membros da família não fossem guerreiros, mas só depois disso que vinham guerreiros na prioridade de arauto por serem guerreiros.
Porque é lógico que guerreiros também eram pessoas de confiança do nobre, porém na escala de confiança estaria abaixo de um religioso ou de um membro da sua própria família. E tem um agravante, os religiosos, todos eles eram letrados, todos eles eram alfabetizados. Nem todos os membros da família ou guerreiros eram alfabetizados na época. E isso é algo muito importante ressaltar. Agora, nobres amigos, vocês devem estar lembrando, mas eles liam pergaminhos. Quem que escrevia o pergaminho que eles liam? Era o próprio nobre? Eram eles próprios? E o que eu vou dizer é o seguinte, depende da situação. Em alguns casos, o nobre realmente escrevia, o nobre, o rei, escrevia o pergaminho que era lido por seu arauto. Em alguns casos, era o próprio arauto, porque ele era letrado. Em outros casos, era algum escriba oficial, que foi utilizado para escrever as palavras do nobre e depois repassado a esse arauto. Porém, não havia uma regra tão clara assim de ter que ser um ou ter que ser outro. Porém, óbvio, todos os pergaminhos que eram enviados ali tinham que ter a aprovação do nobre. Então ele tinha que ler e colocar seu selinho lá, seu selo de cera. De tanto que, como vocês podem sempre ver, sempre há um selo de cera a ser rompido antes da leitura. Enfim, meus amigos, acho que por esse vídeo é isso. Espero que tenham gostado, espero que tenham compreendido. Se gostaram, por favor, deixe seu like. Se não é inscrito, por favor, se inscreva. Obrigado e até a próxima.